Olá, que bom que estamos juntos para mais uma conversa, né? Hoje a gente tem um material assim bem específico. É um texto devocional. Uhum. Faz parte do Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança, e a gente vai olhar a entrada do dia 21 de maio de 2025. O título é Implicações do Conhecer a Deus. Interessante. E a ideia central dele, sabe, é explorar o que significa de verdade conhecer a Deus. O texto já começa dizendo que, olha, isso é muito mais que só juntar informação, sabe, fatos sobre Deus. Certo, não é só intelectual. Exato. E ele traz um versículo-chave, que é Oséias 6,3. Diz assim: Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Então já coloca esse conhecer como uma busca, né? Uma coisa ativa, persistente e com promessa de resposta. Sim, uma dinâmica de relacionamento já desde o início. Isso. E aí a análise que o texto faz leva para um ponto, eu diria, crucial. Talvez a maior sacada do texto. Ele usa uma analogia bem forte. Compara esse conhecer a Deus com a intimidade de um casamento. Pesado. É, a ideia é de uma união tão profunda que a pessoa se torna, como o texto fala, um com ele. Uau! Não é só saber sobre Deus, é uma conexão existencial mesmo. Uma fusão, quase. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Vamos. Porque essa visão de se tornar um realmente muda o jogo, né? Não é só aprender, é se unir. Exatamente. E o que é fascinante aqui, eu acho, é como o texto vai desenvolvendo isso. Ele busca exemplos na Bíblia, né? Menciona como a palavra conhecer é usada para descrever a união bem íntima mesmo entre Adão e Eva. Sim. E também naquela situação delicada de José e Maria. Para o autor do devocional, isso não é por acaso. Indica uma entrega total, sabe? Um comprometimento dos dois lados e ele argumenta irrevogável. Irrevogável. Forte isso. É. E é aí que ele introduz a ideia de uma união pactual. Quer dizer, um pacto mesmo. Um compromisso formal, sagrado. Não é só um sentimento que vai e vem. Entendi. Um pacto. Isso. E se é tão profundo assim, tão comprometido, o texto naturalmente levanta a questão, que ele mesmo explora. Tá, mas e na prática? No dia a dia, quais as consequências dessa entrega toda? Essa pergunta é central. E o texto tenta responder justamente focando nessa ideia de aliança, de pacto. Então, o que tudo isso significa na prática, segundo essa fonte que a gente está vendo? Bom, significa que esse conhecer a Deus, nesse nível, redefine tudo. O autor até cita 1 Coríntios 6,17. Quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Essa união, então, de acordo com o devocional, ela não fica na superfície, ela mexe lá dentro, com nossos valores, nossos conceitos, até a nossa identidade. Mexe com tudo. Com tudo. E com essa profundidade toda, argumenta o texto, vem junto uma responsabilidade, né? Na mesma medida. Faz sentido. Ele usa aquela passagem de Lucas 12:48. A quem muito foi dado, muito será exigido. Ou seja, conhecer nesse nível traz uma responsabilidade grande. Perfeito. O texto martela bastante nesse ponto, sabe? Que essa relação não é descrita como algo casual, informal, de jeito nenhum. Pelo contrário, é apresentada como um compromisso que transforma, radicalmente. Uma transformação radical. É. E não só a pessoa, individualmente. Essa transformação, segundo o devocional, ela se espalha para a família, para a sociedade. Uhum. Inclusive, o material não fica só na teoria, né? Ele propõe perguntas bem diretas para reflexão pessoal. Ah, é? Tipo o quê? Coisas tipo, como é que esse conhecimento tem de fato impactado as suas relações? O seu comportamento diário, ele reflete essa união? Basicamente, é um convite para a pessoa avaliar se está permitindo que essa relação a molde de verdade, sabe? Entendi. E olha que interessante. O próprio devocional, esse material que a gente está analisando, ele não fica só na reflexão espiritual. Ele também tem elementos bem concretos, uns chamados à ação bem diretos, o que já diz algo sobre a intenção do autor, né? Como assim? Por exemplo, tem um pedido claro de apoio financeiro para continuar o trabalho,
com chave Pix e tudo. 15 997 28 14 41. Ah, direto ao ponto. Bem direto. E também tem incentivo para seguir o criador do conteúdo, um tal de Felipe Vilela, no YouTube, no Quai. Divulgação. E, claro, promove a compra do próprio Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança, diz lá para comentar, adquirir e tal. A gente está mencionando esses detalhes porque eles fazem parte da fonte, né? Tá tudo lá no texto. Essa inclusão dos elementos práticos é curiosa. De certa forma, conecta com a mensagem central, talvez. Se o conhecer a Deus implica compromisso, transformação, talvez esses chamados à ação sejam vistos pelo autor como uma extensão natural disso, né? Um passo prático. Pode ser. E pensando em toda essa ênfase do texto na transformação profunda, né? Quase radical que viria dessa união pactual, fica uma pergunta que o próprio texto parece levantar, mesmo que indiretamente. Isso levanta uma questão importante. Qual seria? Se essa jornada é tão definidora como ele descreve, qual seria talvez a primeira mudança que a gente notaria, o primeiro fruto visível na vida de alguém que realmente embarca nesse caminho de união e compromisso que está ali descrito? Nossa, ótima pergunta para pensar. Captura bem a profundidade que o texto busca, né? Bom, com essa provocação aí para a gente refletir, a gente encerra essa análise desse material devocional específico. Foi um mergulho interessante nessas ideias. Foi sim. Até a próxima. Até.